Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Jeremias, capítulo número 7, versículos número 21 ao diante. Jeremias 7, 21. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, junte os seus holocaustos a outros sacrifícios, e coma a carne vocês mesmos. No dia em que eu tirei os pais de vocês da terra do Egito, não lhe falei nem ordenei nada a respeito de holocausto ou sacrifício, mas eu ordenei isto: deem ouvido à minha voz, e eu serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Ande em todo o meu caminho, que eu lhe ordeno, para que tudo lhe vá bem. Mas vocês não quiseram ouvir, e nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para a frente. Glória a Deus, irmãos. O que eu acho interessante nessa palavra, se você tomar a leitura de Jeremias, do capítulo número 1 ao diante, você vai ver que Deus levanta Jeremias para divertir o povo. Jeremias começa a divertir o povo, por quê? Porque o povo estava adorando a Baal, estava adorando Deus de madeira, estava adorando objetos feitos pela mão do homem. Eles estavam no pecado da idolatria e tinham abandonado o Senhor. Aí Deus falou: Jeremias, vou te levantar para você divertir esse povo. É interessante, irmão, percebe que nessa passagem Deus fala assim: ajunte holocausto e sacrifício e coma vocês mesmos. Deus está dizendo assim: nem venham oferecer sacrifício para mim, coma vocês mesmos. Por que Deus está falando isso? Porque, lembrando bem, irmão, o sacrifício e o holocausto era oferecido para Deus. Só que Deus falou assim: não venha me oferecer, coma vocês mesmos. Por quê? Porque uma hora o povo adorava Baal e outra hora queria adorar o Senhor. Deus não aceita isso. Aí escuta só isso aqui. Aí eu achei interessante que Deus falou assim: no dia em que eu tirei o pai de vocês da terra do Egito, eu não lhe falei a respeito de holocausto e nem sacrifício. Deus falou assim: quando eu tirei o pai de vocês da terra da escravidão, eu não falei para vocês oferecer para mim sacrifício e holocausto, mas eu disse isto e ordenei isso: me obedeça, ouça a minha voz, para que tudo vai bem, ande no meu caminho, para que tudo ocorra bem. Deus disse assim: quando eu tirei vocês do Egito, eu não estava exigindo de vocês sacrifício e nem holocausto, eu estava exigindo de vocês obediência. Aleluia! Olha que interessante, eu vou repetir isso aqui. Olha o que Deus falou: quando eu tirei o pai de vocês da terra do Egito, ou seja, das mãos de Faraó, quando eu tirei vocês lá de trás, eu não exigi para vocês me oferecer holocausto e nem sacrifício, mas eu disse isto e ordenei isto: obedeçam, anda no meu caminho, para que tudo vai bem. Deus está dizendo assim: eu não quero sacrifício de vocês, eu quero obediência. Aleluia, Deus! Eita glória! Deus não quer sacrifício, filho. Deus quer obediência. Você lembra, aí que eu vou falar, você lembra o que o profeta Samuel falou para Saul? Saul tinha desobedecido o Senhor. Aí a Bíblia diz que Samuel vai atrás de Saul e vai encontrar Saul levantando um monumento para sua própria glória. A Bíblia diz que Samuel falou assim: Saul, que barulho é esse que eu ouço? De gados, de ovelhas. Saul na desobediência, querendo oferecer um holocausto para Deus. Aí Samuel falou assim: Saul, o que o Senhor tem mais prazer? Em holocausto ou em obediência? O Senhor tem mais prazer em obediência e não em holocausto, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, a Deus! Eita glória, eu vou falar, Jesus! Eita Jeová! Olha que interessante, irmão. Deus falou assim: quando eu tirei vocês lá de trás, eu não exigi que vocês viessem me oferecer sacrifício nem holocausto, mas eu disse isto: obedeça a minha voz e eu serei seu Deus. Ande nos meus caminhos, para que tudo vai bem com vocês. Para ter uma vida sucedida, tem que ter obediência. Para ter uma vida em paz, tem que obedecer. Eita Jeová, eu vou falar, Jesus. Aí Deus falou assim: quando eu tirei vocês lá de trás, eu não exigi que vocês viessem me oferecer sacrifício e nem holocausto,
mas eu quero que vocês me obedeçam. Era isso que eu exigi de vocês. Eu estou exigindo isso. Eu não tirei vocês do Egito, eu não tirei vocês do mundo para vocês me oferecer de qualquer maneira. Eu quero que vocês me obedeçam. Deus está exigindo obediência do povo. Irmão, você lembra quando Davi pecou com Betseba? Olha o que Davi vai falar no Salmo 51. Presta atenção. Davi cometeu um adultério. Aí a Bíblia diz que Davi vai orar. E Davi vai dizer assim para Deus. Salmo 51. No versículo de número 16 e 17. Olha o que Davi disse. Pois não se agrada de sacrifício. Do contrário, eu ofereceria. E não tem prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezará a Deus. Percebe? Davi tinha pecado com Betseba. Davi vai orar. Aí Davi fala assim: não te agradas. O Senhor não se agrada de sacrifício. Do contrário, eu ofereceria. Olha o que Davi está dizendo. Se o Senhor recebesse holocausto e sacrifício, eu ofereceria. Mas do contrário, sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado, coração contrito. Não desprezará a Deus. O que Deus quer não é sacrifício. O que Deus quer é coração quebrantado. É um coração se humilhando. É isso que Deus quer, irmão. Deus quer isso, coração quebrantado na presença dEle. Deus quer um coração como o de Davi, irmão, aquebrantado e contrito. Deus não quer sacrifício. Percebe que Deus falou assim: Jeremias, fala para esse povo, quando eu tirei eles do Egito, eu não quero que eles ofereçam para mim sacrifício. Eu não falei isso. Eu falei para eles me obedecer. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Eita, Jeová. Aleluia, glória a Deus. Aí escuta isso aqui. Aí Deus fala assim: ande nos meus caminhos para que tudo vá bem. Então percebe, para que tudo vá bem, é necessário você obedecer. Em Deuteronômio 28, Moisés disse assim para o povo: se vocês obedecerem a voz do Senhor e obedecer a Deus, vocês serão bem sucedidos. Escuta só. Eu vou até abrir aqui para você não achar que eu estou falando. Olha o que está escrito em Deuteronômio. Deuteronômio 28. Moisés fala assim para o povo. Escuta só isso aqui, irmão. Moisés está instruindo o povo antes do povo entrar na terra. Moisés fala assim, Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas as bênçãos. Percebe que Moisés falou assim: se vocês obedecer, sobre vocês virão todas as bênçãos. Percebe que Moisés fala assim: quem obedece, virão sobre ele todas as bênçãos. Ou seja, quem obedece não precisa correr atrás da bênção. É a bênção que alcança ele. Aí Moisés fala assim, no 15: porém, se vocês não derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e alcançarão maldições. Olha que interessante. Moisés fala assim para o povo: ó, se vocês me obedecer, se vocês obedecer o Senhor, se vocês obedecer os mandamentos do Senhor, virão bênção, alcançarão todas as bênçãos. Aí Moisés fala assim no 15: mas porém, se vocês desobedecer a voz do Senhor, virão maldição. Então percebe, quem obedece, alcançarão bênção. Quem desobedece, alcançarão maldição. Filho, tem pessoas que passam maldição na vida porque é desobediente. Eita, eu vou falar, Jesus. Desobediente é maldição. Por isso que às vezes a vida da pessoa dá tudo errado. Porque é desobediente, é adúltero, é imoral, não obedece. É desobediente, irmão. Por isso que a vida dele tem maldição. Deus falou assim: se vocês me obedecer, terão bênçãos. Mas se me desobedecer, alcançarão maldição. Você escolhe. Tudo é uma decisão. Se obedecer é bênção. Se desobedecer é maldição. Aleluia a Deus. Eita glória. Eu vou falar, Jesus. Percebe? Olha o que Deus falou. Lá em Jeremias: se vocês
obedecer minha voz, tudo vai bem com vocês. Percebe, irmão? Deus falou assim, quando eu tirei vocês do Egito, eu não estava exigindo de vocês, holocausto e nem sacrifício, mas eu ordenei, obedeça, ande nos meus caminhos para que tudo vá bem. Como Moisés disse, percebe que Deus falou, por intermédio de Moisés, lá atrás, Deuteronômio 28, Deus falou, me obedeça, para que vocês alcançam bênção. Percebe, o tempo todo Deus estava exigindo do povo obediência e não sacrifício, nem holocausto. Por isso que Deus falou isso aqui por meio da vida de Jeremias. Aí escuta isso aqui. Aí Deus fala assim, escuta só, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atentaram para minha voz. Vocês seguiram seu próprio coração, seu coração duro e maligno, andaram para trás e não para frente. Olha o que Deus disse. Vocês não quiseram me ouvir, seguiram seu coração maligno e duro, andaram para trás e não para frente. Espera aí, olha o que Deus está dizendo. Quando eu chamei vocês, vocês não andaram para frente, vocês andaram para onde? Para trás. Deus está dizendo assim, quando eu tirei vocês do Egito, vocês voltaram a retroceder, porque voltar para trás significa que o povo estava retrocedendo. Pode perceber, irmão, Deus tirou o povo do Egito, mas o povo sempre se lembrava da comida do Egito, sempre se lembrava dos pepinos do Egito, sempre se lembrava das comidas que eles comiam no Egito. Então percebe, Deus falou assim, vocês nunca andaram para frente, mas sempre para trás. Olha que interessante, irmão. Deus falou assim, vocês nunca avançaram porque eu tive para vocês. Vocês eram um povo que vivia voltando para trás. E se tem uma coisa que Deus odeia, é quando Ele chama alguém e a pessoa volta de onde Deus tirou ele. Deus não te chamou para você retroceder. Jesus disse, todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é apto do reino de Deus. Deus não chama ninguém para retroceder, Deus chama para avançar. Aleluia, Deus. Eita glória, olha o que Deus disse. Eita Jeová, eu vou falar, Jesus. Olha o que Deus disse. Vocês andaram para trás e não para frente. Irmão, Deus não chama ninguém para retroceder. Deus não chama ninguém para voltar para trás. Você acha que Deus te tirou do mundo para você voltar para trás? Deus não te chamou para voltar. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Em Números 15, em Números 13, olha o que está escrito. Irmão, isso aqui é forte. Em Números 13, Deus vai falar assim para o povo, Moisés, envia alguns homens para que espiem a terra de Canaã, a qual vou dar aos filhos de Israel. Percebe que Deus falou que é da terra. Aí a Bíblia diz, irmão, no versículo número 45, que eles vão ver a terra, e depois de 40 dias, eles vão voltar. E eles vão falar assim para Moisés, Moisés, a terra que o Senhor nos deu é uma terra muito boa. Só que tem um porém, Moisés. A gente viu ali os filhos de Anak. Depois você lê, irmão, Números 13 até o 25, você vai ver que o povo vai descobrir que na terra tinha gigante. Deus falou que ia dar terra para o povo em Números 13. Mas no versículo número 25, os espias descobriram que na terra tinha gigante. Eu já expliquei sobre isso. Eu falei assim, percebe que Deus, Ele faz a promessa. Só que Deus não revelou que na terra tinha gigante. Foi Ele que descobriram. Os espias descobriram que na terra tinha gigante. Aí os espias, pelo fato de descobrir que na terra tinha gigante, eles vão querer retroceder. Eles vão querer voltar para trás. Aí Números 14, diz assim. Números 14, no versículo de número 3 adiante. Eles vão falar assim. Presta atenção. Porque o Senhor nos trouxe essa terra? Para cairmos a espada. E para que nossas mulheres e crianças sejam presas. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha que interessante. Em Números 14, o povo tinha descobrido que na terra tinha gigante. Deus falou, Moisés, envia alguns homens ali na terra, que eu vou dar para Israel. A terra de Canaã. Eu vou dar para este povo, Moisés. Escuta só, Deus falou que é da terra. Aí os espias
vai lá descobrir o que tem na terra. Quando chega na terra, eles vão ver que tinha gigante na terra. Aí eles vão falar: Moisés, o Senhor deu uma terra muito boa pra gente. A terra mana leite e mel. Só que tem um porém, Moisés. Na terra tem os anaquins. Escuta só. Na terra, Moisés, tem os filhos de Anak, tem Jebuseus, Eteus, Ferezeus. Na terra só tinha gigante. Aí quando eles descobrem que na terra tinha gigante, eles vão falar assim: por que o Senhor me trouxe para essa terra? Era melhor voltarmos para o Egito. Percebe? É em Números 14, 3. O povo querendo voltar para trás. Por isso que lá em Jeremias 7, no versículo de número 24, Deus falou assim: vocês têm um povo que nunca foi para frente, sempre foi para trás. Olha lá em Números 14, o povo querendo voltar do lugar de onde Deus tirou eles. Irmão, Deus não te chamou para você voltar para o lugar que Deus te tirou. Se Deus te tirou da prostituição, Deus não quer que você volta. Se Deus te tirou do mundo, Deus não quer que você volta. Se Deus te libertou do vício, Deus não quer que você volta para o vício. Deus não aceita ver uma pessoa voltando para trás, irmão. Deus chama a gente para avançar. Algo interessante, que Deus vai falar assim: mas vocês não me ouviram. Olha o que Deus disse: desde o dia em que tirei o pai de vocês da terra do Egito até hoje, muitas vezes tenho enviado meus profetas, os meus servos, mas vocês não quiseram me ouvir. Olha que interessante, olha o que Deus disse: eu enviei meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir. Irmão, Deus estava dizendo assim para o povo: eu levantei os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir. Então percebe, quando o povo deixava de ouvir o profeta, o povo não estava deixando de ouvir o profeta, o povo estava deixando de ouvir Deus. Eu vou repetir isso aqui. Olha o que Deus disse, presta atenção. Mas vocês, olha que interessante, desde o dia em que tirei o pai de vocês da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhe enviei os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos, e fizeram pior do que o pai de vocês. Olha o que Deus disse: todos os dias, eu fui constante em insistir em vocês. Eu levantei os meus servos, os profetas, mas vocês não me ouviram. Então peraí, percebe que quando o povo deixava de ouvir o profeta, o povo não estava deixando de ouvir apenas o profeta, estava deixando de ouvir quem enviou o profeta. Quando você deixa de ouvir as palavras que saem da minha boca, você não está deixando de me ouvir, você está deixando de ouvir Deus. Jesus disse: todo aquele que recebe vocês em meu nome, é a mim que recebe, mas todo aquele que rejeita vocês, está rejeitando a mim. Eita glória, aleluia a Deus. Eita, é forte Jesus. Escuta só, Deus falou assim: eu levantei meus profetas para falar com vocês, mas vocês não me ouviram. Então percebe, quando o povo estava deixando de dar credibilidade para a mensagem do profeta, eles estavam rejeitando Deus. Quando você me rejeita, você não está rejeitando a mim, você está rejeitando aquele que me enviou. Quando você deixa de ouvir essas palavras que estão saindo da minha boca, você não está deixando de me ouvir, você está deixando de ouvir Deus, porque a palavra é dele, o profeta é dele, mas a palavra é dele. Eita Jeová, olha o que Deus disse: eu levantei os meus profetas, mas vocês não me ouviram, foram rebeldes. Tem pessoas que vai ouvir e vai ser teimoso, irmão. Tem pessoas que vai pregar para ele e não vai ouvir. Tem gente que é teimoso, é rebelde. Aí Deus falou assim: Jeremias, vocês chamarão esse povo e eles não virão. Você dirá e eles não ouvirão. Olha que interessante. Deus falou assim: Jeremias, você vai falar com este povo e eles não vão ouvir. Você vai chamar eles e eles não vão voltar. Então você dirá: esta nação que não está ouvindo a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, a verdade desapareceu, foi eliminada de sua boca. Olha que Deus, olha que interessante. Olha que interessante. Olha o que Jeremias vai dizer: esta nação não dá ouvido à voz do Senhor, não aceita a disciplina. Irmão, a Bíblia diz
que quando o Senhor disciplinar, não é para a gente ficar triste, porque o Senhor Ele corrige e castiga todo aquele que aceita como filho. Então percebe, quando o Senhor disciplinar, não é para ficar triste. Por quê? Porque Deus é Pai, Ele corrige e castiga todo aquele que aceita como filho. Em Hebreus está escrito: não ficai triste com a disciplina do Senhor, porque Ele corrige e castiga todo aquele que aceita como filho. Só que aqui o povo não vai dar ouvido para a disciplina do Senhor, eles não vão ouvir. E filho que não aceita a disciplina do pai não é filho, é bastardo. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração.